Olá, que Deus possa falar conosco nesta mensagem, que Ele possa nos dirigir, que Ele possa nos usar neste momento tão especial. Vamos pedir a Ele a direção. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço sua bênção para este momento de reflexão. Eu sempre peço a Ti, meu Deus, para que nunca deixe eu falar de mim mesmo, ou do que eu acho, ou do que eu penso, não. Mas sempre te peço que o Senhor coloque em minha boca as palavras do Senhor para as pessoas, porque é de suma importância que nós falemos a verdade. E eu não quero, meu Pai, jamais, em tempo algum, colocar para as pessoas um pensamento meu. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que tudo que Ele fazia, falava, não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Então Ele deixou esse exemplo. Eu quero seguir esse exemplo. Em nome de Jesus, meu Pai. Então, prepara a terra, a boa terra, que é o coração das pessoas, para receberem a boa semente, para que elas frutifiquem, a 100, a 60 e a 30 por um. Em nome de Jesus, meu Pai. E que esta mensagem possa se propagar até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Eu estava pensando no que falar para vocês e o Senhor Jesus me deu essa palavra, me fez lembrar dessa passagem mediante a tudo que vem acontecendo nos dias de hoje, e quem está sendo atingido frontalmente é o povo, são as pessoas, tanto o povo de Deus, como aquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Deus, se acha povo de Deus, mas que no fundo, lhes falta entendimento, para entender que não é assim que diz a palavra de Deus. Então, as pessoas estão sofrendo, estão gemendo, e por causa disso aqui que eu vou ler para você, está escrito em Oséias, profeta menor Oséias, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler ali até o versículo 6, tá? Faço questão de ler, para que você possa compreender. Depois também vou ler um pedacinho de Tiago. Diz assim, ouve a palavra do Senhor. Veja que o profeta começa falando, Deus já começa falando através do profeta, chamando a atenção das pessoas para ouvir. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Quer dizer, habitantes da terra, não é da terra de Israel, mas a terra. Aonde há um ser humano, aonde há um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Ele está falando para essas pessoas. Ele se dirige aos filhos de Israel e fala aos habitantes da terra. Por que ele faz essa colocação? Filhos de Israel, habitantes da terra. Falando que os filhos de Israel, tipificando os convertidos, tipificando as pessoas que se converteram, não ao cristianismo, mas a Jesus Cristo, que reconheceram a Ele como seu Salvador. Então, que vivem, naquela época viviam agradando a Deus, debaixo da lei de Deus, e nos dias de hoje, os que se converteram a Jesus. Então, ele se dirige a essas pessoas, a filhos de Israel, tá? E habitantes da terra. Lembra que eu falei há pouco, que muitos não entendiam isso? Então ele faz essa colocação, não é distinção, é colocação, para que a gente possa pensar e entender. Então ele diz mais assim, ouve a palavra
do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Observe que aqui nós estamos, vamos colocar assim, na época dos profetas ainda, profetas maiores e profetas menores. Os maiores é porque tiveram mais tempo, ali, usando a palavra de Deus, à frente do povo de Deus, os profetas maiores, e os menores, os que tiveram menos tempo, enfim. Então, ele coloca aqui, naquela época, ele fala da palavra amor. Amor. Observe, vou ler de novo. Porque nela não há verdade, nem amor. Quer dizer, naquele tempo, o amor já era para ser vivido e era vivido. O amor é insubstituível. O amor não pode nunca ser substituído pela fé, ou a fé substitui o amor. Você está me entendendo? Então, a gente tem que parar e pensar. E ele continua, o que só prevalece é perjurar. Sabe o que significa perjurar? É faltar com a promessa, é quebrar o juramento, é quebrar, sabe, deixar de cumprir com uma promessa, sabe, renunciar a uma crença. Qual a crença? Não é a crença dos homens, a crença da palavra de Deus, a crença da palavra de Deus, o que Jesus ensinou, o que Deus ensinou no Antigo Testamento e ensina no Novo Testamento, é uma coisa só, é a palavra de Deus, que em ambos os testamentos, tiramos ensinamentos de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. Isso é imutável, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável, não pode mudar, não pode se tirar um tio, não pode se tirar uma vírgula, acrescentar um ou, não pode, e as pessoas chegam ao cúmulo do absurdo, da ignorância, do orgulho, até de se escrever uma Bíblia, uma nova Bíblia. Que é isso? Nós temos que estar preocupados, sabe, em divulgar a palavra de Deus, em salvar vidas. E diz mais assim, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Não é o que está acontecendo hoje em dia? De um cômputo geral? É o que está acontecendo no meio político, no meio trabalhista, no meio religioso. Se eu fosse aqui dissecar cada palavra aqui, eu ia levar aqui, de repente, 2 horas explicando. Matar muitas das vezes as pessoas de Deus, as pessoas de fé, homens e mulheres de Deus, pessoas que se converteram a Jesus e hoje estão aí se desconvertendo, se é que eu posso usar esse termo, devido a tantos escândalos, tantas aberrações, tantas explorações, exploração da fé, exploração da palavra de Deus, exploração do ser humano, injustiça. Quer dizer, as pessoas estão sofrendo devido a essas coisas. E diz mais assim, vamos ler mais aqui. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Quer dizer, a terra está morrendo, está desfalecendo, está perdendo o seu brilho, está perdendo a vida. Você vê que o ser humano hoje está durando muito menos do que era para durar. Tantas tragédias, catástrofes por aí.
tanta violência. Esses dias eu vi um vídeo de um cidadão, se é que eu posso chamar de cidadão, de um monstro dando um coice numa criança de 4 anos, porque aquilo não foi um chute, foi um coice, igual o cavalo dá em alguém. Você está me entendendo? Olha como é que chegou, como chegou o ser humano, como o ser humano está chegando no ápice da crueldade. Sodoma e Gomorra está perdendo de longe para os moradores de hoje em dia da terra. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Olha só, tudo por causa do ser humano cruel, daqueles que quebram a promessa. Eu, como homem de Deus, um homem convertido, um homem do Senhor Jesus, eu não posso quebrar minha promessa, eu não posso deixar de viver na fé em Jesus. Eu não posso distorcer a palavra de Deus. Eu tenho a obrigação de falar a verdade. Por isso o título sempre é Pregando a Verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E diz mais: todavia, ninguém contenda. Olha só, olha o que é ensinado por aí, para não se contender. Ele está falando que contender é alguém não indagar, não questionar, não procurar saber o que é, sabe? Ninguém contenda, quer dizer, está todo mundo aceitando numa boa. Não, Deus não fala isso, Deus ensina. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. Quer dizer, eu não posso ser omisso naquilo que está errado, naquilo que não condiz com a palavra de Deus. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo, ele diz, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Está vendo? Quer dizer, ele diz, porque o teu povo, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Está vendo? Ele diz mais: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Quer dizer, o profeta, ele está falando aqui que por causa dessa quebra de crença, quebra de juramento, que prometeu falar a verdade, prometeu levar o povo a Jesus, prometeu salvar almas e não está fazendo isso. Então, tais pessoas estão aqui, estão aqui tropeçando. Ele diz: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Quer dizer, quem que muitos chamam de mãe na igreja? A igreja está sendo destruída. Ora, vamos pensar, vamos analisar. Continuando, o meu povo, ele fala, aí ele está falando para os convertidos, os que creem em Jesus Cristo, os que creem em Deus, os que entregaram a sua vida para Ele. O meu povo, não é os moradores da terra, tá? O meu povo, está se dirigindo ao povo dele. O meu povo está sendo destruído. Isso é muito, muito, muito forte. Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E hoje em dia, o que mais vem se ensinando por aí? Que as pessoas não têm que questionar, as pessoas têm que dizer sim senhor o tempo todo, sim senhora o tempo todo. Não é verdade? Não pode questionar, não pode indagar, não pode aprender. Mas Deus fala
que as pessoas estão sofrendo, o povo dele está sofrendo. O povo dele está sofrendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, aí ele fala para aqueles que deveriam estar fazendo a obra de Deus e não está, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E não é isso que acontece? Pensa nisso. Você precisa ter conhecimento, conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, conhecer, meditar. Não é estudar a Bíblia, não. A Bíblia não se estuda, não. A Bíblia não foi feita para estudar, não, para meditar. E em Tiago, como eu falei que você que ia falar, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabedoria, conhecimento, Deus dá liberalmente, é uma coisa liberada por Deus. Quando alguém se vê se achando sem sabedoria, sabe, sem conhecimento, sem dificuldade para entender as coisas, peça a Deus. Peça a Deus. Ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, sem exceção, dá liberalmente, e nada lhes impropera, lhe impede de aprender, de conhecer. Nada lhe impede, sabe? Isso é muito forte. Ele diz mais: e ser-lhe-á concedida. Deus não impede ninguém de aprender, de conhecer. Isso vem de Deus. Jesus fala: conhecereis a verdade. Temos que conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto muito de falar isso. Peça, porém, com fé. Quer dizer, o que é fé? Certeza que Deus vai dar. Existem pessoas que pedem sabedoria, mas não pedem com a certeza, com a fé de que Deus vai dar sabedoria. Quando eu orientava os meus filhos, quando estavam na escola, eu falava assim: meu filho, você tem o Espírito Santo. Então, é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo tirar nota ruim, porque você tem o Espírito da sabedoria em você. Então nada para você é difícil de você aprender. Se você tem dificuldade em alguma matéria, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar. Eu ensinava: se você estudar para tirar 10, de repente você vai tirar 9, mas porque você estudou para tirar 10, você tirou 9. Se você estudar para tirar 5, você pode tirar 4, porque você não extraiu de si o máximo. Então, o que você quiser de Deus, meu amigo, minha irmã, é só pedir a Deus. Pedir com fé, certeza, confiança. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, as pessoas têm sofrido porque lhe falta conhecimento. Ele fala: o meu povo. Eu estou falando com você que se diz povo de Deus. Sabe por que muitos não têm iniciativa própria? Porque lhe falta conhecimento. Sabe por que muitos são fáceis de serem manipulados? Porque estão cometendo um grave erro de não querer ouvir. E a Bíblia fala que a gente tem que ser, nós temos que estar
ser propensos a ouvir. Antes, tardio em falar, mas propenso a ouvir. Então, é preciso que você ouça, que você compreenda, que você amplie seus conhecimentos, para que você não se torne ou continue uma presa fácil das religiões. E você não merece isso. Quando nós nos convertemos a Jesus, passamos a ser dignos, não merecedores, mas dignos. Pensa nisso. O que é mais forte? Ser uma pessoa digna ou merecedora? Pensa. Estou fazendo você pensar o que é mais profundo, mais forte, o que é maior, vamos colocar assim, né? Ser digno, uma pessoa digna, vindo da boca do próprio Deus, digno ou merecedora? Então, guarde essa palavra com você, e se você puder, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, procure me ajudar a divulgar a verdade, que é a palavra de Deus, tá bom? Essa é a verdade, é a palavra de Deus, não existe outra. O Senhor Jesus está voltando, tá bom? O Senhor Jesus está voltando. As pessoas são tão cruéis, que não respeitam nem o estado de saúde de uma pessoa que sofreu um atentado gravíssimo, que sofreu várias cirurgias, sabe, graves, delicadas, ainda aproveitaram disso para tentar manipular as pessoas. Você sabe de quem eu estou falando, né? Aquele debate que tivemos foi vergonhoso. Ali mostra-se o caráter das pessoas, não respeitam nem o estado físico de uma pessoa debilitada após 30 dias de um atentado covarde. Cirurgias, sabe, cirurgias delicadas, gravíssimas. Ele podia ter morrido, e as pessoas oportunistas se aproveitaram daquela situação para dizer que ele estava fugindo, porque ele deu uma entrevista em outro lugar, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que significa 20 minutos ou 10, num estado tranquilo? Imagina se ele tivesse ido naquele bombardeio de acusações, de calúnias feitos uns aos outros, na sua grande maioria, naquele estado. Ele teria sobrevivido? Pense nisso. Pense em quem você vai dar o seu voto, tá bom? Eu sou contra a covardia, a mentira. Eu sou contra o oportunismo. Mas eu sou a favor da verdade e da humanidade. Deus é amor, tá certo? Está escrito que a fé, tudo isso vai passar, mas o amor permanece para sempre. Está escrito na palavra de Deus, tá ok? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.